tarde, estão me ouvindo? Chegando aqui nesta quinta-feira para falar de contrato com a família. Isso é muito importante, né? A gente saber negociar com a nossa família quando a gente trabalha em casa. Porque trabalhar em casa não é uma tarefa fácil. Trabalhar em casa é uma tarefa assim bem complexa, principalmente para as mulheres e principalmente para as mulheres que são mães, né? E minha mãe trabalhava de casa, minha mãe trabalhava fora, minha mãe fazia serviço voluntário e tínhamos nós duas pequenas. E hoje nós vamos falar sobre esse contrato de uma forma um pouquinho diferente, né? Como que a análise corporal, como o desenvolvimento do seu filho vai te ajudar assim a lidar com eles depois de grandes. Então, vamos entender como que é formado aí o caráter, não. A Natália vai explicar pra gente. Como é formada o nosso ser e depois que esse ser está pronto, como que a gente pode aprender a lidar com ele, né? Então, nós vamos descobrir essa técnica. Natália, pede, por favor, para participar, que aí eu já coloco você aqui. Você consegue? Senão eu te mando o convite. Vamos lá. Vamos começar. Se vocês estão me ouvindo, eu não vou pôr esse fone horroroso que estraga toda a nossa estética. E também fica ruim. O barulho lá fora tá tranquilo, o cachorro tá dormindo. Ó, já negociei até com o cachorro hoje, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer a Natália. Vamos ver se ela entra. A gente só não negocia com os pernilongos. Se vocês me virem fazendo assim, ó, é pernilongo, tá? Que tá passando por aqui. Oi! Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu organizar aqui. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo. Que legal. Traga o visual. Sim. Sim. Eu tô te ouvindo um pouco baixo. Não sei se o seu celular tá com o som, volume, né? No máximo. Bom, o que acontece é que ele tá com a capinha de proteção, porque se ele voar e cair no chão, a capinha protege. Aham. O meu é por baixo e a capinha tá bem embaixo. Tá. Agora deixa eu ver onde eu ponho esse fone aqui. Peraí. Tá. Daí eu acho que eu te ouço melhor. O visual, mas fica bom o áudio, né? Ficou Melhor o ótimo. áudio. Agora eu te ouço muito bem. Então vamos lá. Eu estava avisando aqui nossos queridos amigos que estão entrando, as pessoas que estão entrando, os que vão assistir posteriormente, né, que o contrato com a família é algo muito importante para quem trabalha em casa, né? Principalmente para quem é mãe. Então, eu tenho a experiência da minha mãe, que ela sempre vendeu alguma coisa, que ela sempre estava ali fazendo alguma coisa em casa, além de fazer serviço voluntário. E tem nós duas pequenas e mais o meu primo de paraquedas, né? Então, quando achou que acabou, veio mais um ali de brinde. Uhum. E a gente, assim, sempre ajudou ela no trabalho, ela sempre esteve presente nas reuniões da escola, nas lições de casa, né? E não sabia nada de análise corporal, ela não sabia nada de psicologia com filhos, assim, é lógico, ela conhecia os princípios da Bíblia, a estrutura toda. Mas essa parte psicológica, uma que ela não recebeu, então ela não tinha como dar, ela fazia o melhor. E saiu uma pessoa muito bem, obrigada. E hoje nós temos ferramentas para ajudar as pessoas. Sim. Nesse processo. Então, a partir do momento que os pais, né, principalmente os que os filhos já estão com mais de 7, 8 anos, que a personalidade já foi formada, se eles começarem a raciocinar no que aconteceu ali, da gestação até a fase que a criança foi para a escola, ele vai conseguir, agora que está tudo em casa, é escola em casa, trabalho em casa, é cuidar da casa, é lazer, é tudo em casa, eles vão conseguir olhar para os filhos e dar uma educação melhor. O que antes era delegado aos professores e para os amigos e ficava, né, a Deus dará. Exatamente. Como você bem falou, você bem colocou, né? No meu caso também, eu não tenho filhos, mas eu fui filha. Então, minha mãe também, na mesma toada que a sua,
também teve os desafios, sempre fez alguma coisa, sempre trabalhou, mas assim, sempre presente em casa. Hoje a gente sabe que a geração de mulheres, ela é diferente da época das nossas mães, porque hoje elas têm um trabalho fora, elas têm muitos compromissos, né? Então, assim, é uma rotina muito apertada. E para quem tem filho é pior ainda. Então, agora, com essa pandemia, essas mães trabalhando em casa, tem umas que eu ouço que estão quase enlouquecendo, né? Aliás, faz mais de um ano que elas estão enlouquecendo. Enlouquecendo. Porque elas têm que fazer a tarefa de casa, elas têm que trabalhar, muitas estão em home office, e elas têm que ser professoras agora também. Então, elas têm que juntar tudo ali no mesmo bolo. E isso gera um estresse muito grande nelas e nos pais e nas crianças também. Principalmente. Então, análise corporal, eu vou dar uma pincelada o que é análise corporal e como que a análise corporal ela pode ajudar tanto os pais quanto os filhos, tá? A análise corporal, na realidade, é você fazer uma análise de acordo com o formato do seu corpo, a gente consegue saber como a sua mente funciona. Todos nós, seres humanos, temos 5 traços de caráter. Eu vou dar o nome aqui, tá? Mas assim, vocês ficam tranquilos. Não se assustem! Com alguns nomes que a gente conhece por aí, tá bom? Então, vocês ficam tranquilos. Então, nós temos 5 traços de caráter, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido, tá? Então, todos nós temos esses 5 traços. O que que acontece? Numa análise corporal, a gente consegue pontuar esses traços. Então, por isso que ninguém é igual a ninguém. Cada um vai ter uma porcentagem desses traços. E esses traços traz características muito pontuais. Tipo assim, se fosse 100% esquizoide, seria exatamente dessa forma, que eu vou até dar uma explicadinha. Se fosse 100% oral, mas ninguém é 100%, tá? E a partir do momento que a gente entende como a gente funciona, a gente sabe lidar conosco e a gente sabe lidar com as pessoas também. No caso de pais e filhos, ainda mais. Tá? Como que se formam esses traços? Esses traços, então, começam a se formar... Antes de você falar dos traços, né, a gente tem que pensar assim nos filhos, né? Sim. Os pais têm seus filhos, cada um é diferente. Tem aquele filho que, se ele sentar para fazer a lição junto, não vai rolar. A criança não vai concentrar. Ela precisa estar sozinha, isolada, pôr o fone de ouvido e assistir a aula e fazer a aula no seu mundinho. Tem outras que ela faz lição falando. Ela tá assistindo televisão e se você pergunta, ela aprendeu. Porque é o modo que ela pensa. E tem outra que quer dividir, quer aprender dividindo, quer aprender dividindo, quer aprender dividindo. Você viu? É aquela criança que não deixa o pai e a mãe trabalhar. Porque ela, mãe, olha que legal que eu vi aqui. Então, se o pai e a mãe entendem, não vai brigar, então vai evitar traumas futuros psicológicos nessa criança, porque embora a personalidade está formada, mas traumas psicológicos, eles são formados na vida inteira, né? Um adulto tem trauma, né? A gente sofre um acidente e fica com trauma. Então, se os pais aprenderem como a cabeça do filho funciona, ele vai livrar o filho de muitas doenças mentais que ele pode desenvolver pode evitar até um Alzheimer, digamos assim, lá na frente, disparar um gatilho que vai trazer uma doença. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui, que é de agora que os pais vão ajudar os filhos a ter uma inteligência emocional, que no Brasil não é ensinado na escola. Né? Então a gente tem que trazer informação. Deveria ser uma disciplina obrigatória, inclusive. Pois é. Então vamos lá, vamos começar do quando a gente é formado. Então tudo começa na gestação, tá? A gente fala do processo de mielinização, então começa na gestação e cada etapa, então, vai se formando. Por exemplo, então, da gestação até um mês de vida, a mielinização está acontecendo aqui na cabeça, tá? Eu vou falar bem resumidamente, porque senão a gente não chega no objetivo da nossa live, que é justamente ajudar os pais como ajudar seus filhos, tá? Se alguém quiser saber mais como se forma, lá a Natália fez junto com a Rafa, que está assistindo a gente aqui, e elas explicam detalhadamente o que é cada traço, e depois elas explicam como elas usam bem o traço delas. Tem 2 lives, um da Natália e um da Rafa. Depois eu deixo aqui na descrição da live para vocês irem lá.
Exatamente. Então, é esse processo. Então, o nosso processo de mielinização acontece com todo mundo. Então, do período de gestação até os 5 anos de idade, tá? Então, dentro desse período, forma-se os 5 traços de caráter. Tanto que a gente fala que depois dos 5 anos, uma criança já pode fazer uma análise corporal. E aí, nesse período, então, cada traço vai sendo desenvolvido, tá? Ah, mas o que acontece com a criança? Então, tem todo o desenvolvimento neurológico do sistema nervoso, é onde ela vai desenvolver o cérebro, ela vai desenvolver os movimentos, a fala e tudo mais, tá? Mas existem situações nesse período onde o pai, a mãe, aliás, a mãe pode sofrer algumas coisas naquele momento da criação da criança, e o pai também, depois que a criança nasce, que é inconsciente. A mãe não faz de propósito algumas coisas, mas aquilo fica registrado na criança, é como se fosse um trauma na criança, tá? Mas não que o pai e a mãe tenham feito de propósito aquilo. É que coisas acontecem, traumas acontecem a todo instante nas nossas vidas. E isso acaba afetando. Então, é uma forma como a criança acaba enxergando aquilo. E aí, dentro desses traços, a gente fala que tem as dores e os recursos. E numa análise corporal, a gente explora muito isso. A gente vai falar um pouco das dores, mas a gente quer que as pessoas, elas entrem no recurso. E é isso que a gente vai falar aqui, né? Um pouquinho. Como que os pais, então, podem ajudar os seus filhos, tá? Eu vou descrever rapidamente um pouco dos traços, Érica. Mas aí a gente vai conversando, eu acho que a hora que eu for descrevendo os traços, a gente já pode até dando algumas dicas. Você já até deu uma pincelada aí, né? Você já até começou a dar uma pincelada e isso é muito bom, muito legal. Sem descrever qual era o traço. Isso, exatamente, muito bem. Então, o primeiro traço de caráter que nós temos, que é formado, na verdade, é o esquizoide, tá? E eu vou falar que a dor dele, a dor do esquizoide é justamente a rejeição. Ah, e como que ele é fisicamente? Se fosse 100% uma pessoa, tá? Mas ele tem uns traços muito característicos. Então, é uma pessoa mais alongada, com o rosto mais alongado. A cabeça dele é um pouco mais proporcional que o corpo, é um pouco mais desconjuntado, né? Ele é mais arcadinho, assim. Ele tem toda uma característica física, tá? Aí, eles são pessoas que eles não se conectam muito com outras pessoas. Eles não gostam de ter toques, eles não gostam de ter aquela muvuca de pessoas. Né? A gente até brinca que fala que são os antissociais, mas não, é porque é deles mesmo. Eles não gostam de estar em muitas pessoas, eles são muito racionais. E aí, o que acontece? Eles têm uns recursos incríveis, os esquizoides. Todos os traços têm recursos incríveis. E um deles é que eles são muito criativos. Eles pensam fora da caixa. Eles pensam muito e eles criam muito. Mas o que acontece? Ele precisa estar num ambiente onde essas ideias possam ser aceitas. O que isso tem a ver com os pais? O que acontece? Às vezes tem uma criança, igual você já citou, ela gosta de ficar lá quietinha. Ela gosta de ficar lá quietinha, de boa. Ela não gosta de toque. Já viu aquelas crianças que não gostam de beijo? Ai, não gosta de beijo, não gosta de abraço e tal, né? Então, pode ser que ela tenha um pico aí da esquizoidia. E aí, o que o pai e a mãe têm que entender? Que ela precisa respeitar essa característica do filho. Não é que o filho não ama eles. Não é que o filho não goste deles, é que o filho ele tem essa característica, né? E aí o jeito dele mostrar amor é ele ficar quieto. Então, para quem tem um filho com muito do esquizoide, trabalhar em casa de boa, porque ele vai ficar quieto, ele gosta de ficar quieto, ele gosta de ficar assim, a mãe, agora você vai fazer a aula, a mamãe vai trabalhar, põe um computador do lado do outro, põe um no celular e pronto, e a criança vai ficar ali. Até para ir no banheiro, ela vai ficar com vergonha e não vai pedir para ir, porque ela nem fala. Exatamente. Ela não fala. E aí todo mundo fala assim, essa criança é doente. Não, é o jeito dela. Vamos deixar a criança lá quietinha no cantinho dela, no mundinho dela. Quando ela quiser se comunicar, ela vai falar. E cuidado, se você interromper, ela vai gritar, ela vai te xingar e você não vai gostar. Porque a criança, ela vai ter outros traços ali que ela vai ficar estressada com isso, né? E eu vou falar muito aqui para vocês o seguinte, tudo também depende do ambiente, das pessoas, da situação, tá? Então, todos os traços, para funcionar legal, para funcionar no recurso, eles precisam estar no ambiente. Os pais precisam criar esse ambiente para os filhos, né? Então, lá, o pai,
uma criança que talvez tenha um pico mais de esquizoide, talvez o pai incentivar ele mesmo nas ideias, tirar um tempo para ver os desenhos que ele está fazendo, as histórias que ele está montando, porque ele monta muitas histórias dentro da cabecinha dele, ele gosta disso. É uma criança mais introspectiva, ela vive no mundo dela, tá? E não tem problema, é o jeito dela ser. É o jeito dela ser. E os pais precisam respeitar isso da criança. Então, assim, meu filho não conversa, meu filho só quer ficar no computador, meu filho só quer... Tudo bem, existem os limites, tá? Aqui nós não vamos falar o que o pai, as coisas que os pais não podem fazer porque é do traço da criança. Não é nessa questão, né? É que assim, os pais precisam colocar limites, mas os pais precisam criar ambientes que possam colaborar para que no desenvolvimento e nos recursos dessas crianças. Para que os pais também fiquem bem. Sim. Tá? Então, no caso do esquizoide é isso, é criar ambientes e assim, ouvir as ideias. Porque, como eu falei, a dor dele é rejeição. Então, se ele vai lá mostrar um desenho, ou contar uma história para sua mãe, para o seu pai fala assim, agora eu não quero ver isso aí não. Tô cansado, hoje o dia foi cansativo, foi estressante e tal. Como ele vai se sentir? Ele vai se sentir rejeitado. E ele não vai querer conversar mais, ele não vai querer contar mais. Então ele vai viver... Aí vai entrar na dor, né? Aí vai entrar na dor que vai gerar doença, porque ele vai chamar atenção de alguma forma. Principalmente quando eles são mais pequenininhos. Né? Até quando é adolescente é outro papo. Mas quando é criança, a criança vai querer chamar atenção para uma dor e ela vai ficar doente. Ela vai ter alguma doença psicossomática. E depois, na adolescência, piora. Se tratou mal, quando uma criança esquizoide, que o pai e a mãe não estimula a conversar, não ouve ele de criança, quando é adolescente, o filho não vai contar nada para eles. Nada, porque não gerou essa confiança. Exatamente. E é um traço muito frio, ele não é sentimental. Então, ele já não é de falar. E se você não estimular, é que ele não vai falar mesmo. Não vai mesmo. Então, assim, desse traço, os pais precisam dar atenção. Se o pai perceber que o filho tem essa característica, respeite essa característica, mas também estimule para que ele possa contar, possa falar. E não julgar ele, não criticar ele. Porque as ideias são muito loucas, gente. Eu tenho uma quantia razoável de esquizoidismo e quando eu fiz minha análise, eu comecei a lembrar das minhas ideias malucas de quando eu era criança. Meu Deus! Eu falo assim, será que eu suportaria uma criança dessa? Mas é bem isso mesmo. Então, assim, os pais, a hora que aprendem, e seria interessante, assim, também se os pais fizessem uma análise, né? Se a família conseguisse fazer uma análise, seria perfeito, porque daí um pai e a mãe sabem como funciona e aí sabe como o filho funciona. Aí imagina como seria mais tranquilo. Nós estamos dizendo que não vai ter problemas, não vai ter atritos. Isso vai acontecer, mas eles vão conseguir agir de uma maneira que vão resolver a situação ali, mas de uma forma mais paciente, com resiliência, enfim, né? Dentro dos seus traços, dentro dos seus recursos, tá? Exatamente. Então, vamos para o segundo traço agora, que é o meu maior de todos. O oral! O traço oral, pessoal, é um traço maravilhoso também, né? Ele é formado do 2º mês de vida até 1 ano de idade. E ele é um traço muito sentimental. Ai, como é um traço sentimental. É um traço que chora à toa. Não é que chora à toa, ele chora por tudo. A gente não pode dizer que o oral que chora à toa. O oral, ele chora tanto na tristeza quanto na felicidade. Na alegria. Vem. Ele não fala, ele chora. Exato. Exatamente. Então, ele é muito sentimental, né? Ele gosta de abraço, ele gosta que pega nele, ele gosta de estar com pessoas totalmente oposto do esquizoide. O esquizoide. Que o esquizoide não gosta, o oral gosta. O oral gosta de estar com um monte de pessoas, gosta de... E fala bastante, né, Érica? Muito, muito! O oral fala muito, pessoal, muito. Então, assim, existem crianças que têm esse traço, talvez seja o pico dele, e você vai ver que vão ser crianças que vão falar demais. Toda hora tá falando. Que o pai fala assim, eu vou ficar maluca essa criança que não para de falar. Né? Então, eles conversam demais, eles falam demais, eles têm necessidade de apego, eles têm necessidade de abraço, eles gostam disso. Né? E aí... eles gostam de estar junto, né? Mesmo quieto, mas eles querem estar juntos. Eu lembro que eu não comecei a falar, eu não era uma criança falante até ir para a escola.
Por quê? Porque minha irmã estava sempre doente, então a gente estava sempre no hospital, mas estava sempre a família junto. Então, seja para fazer as coisas da casa, ou seja para qualquer outro, estávamos sempre juntos, então não tinha necessidade de falar. Eu chorava muito, isso é óbvio. Mas eu fui falar mesmo, desembestar, que nem eu falo hoje, depois da escola. Por quê? Porque eu fui estar com mais pessoas. Estimulou a partir do curso. Aí nunca mais parou. Que bom. Então, não é porque a criança é quieta que ela não é oral. É porque, às vezes, ela não teve a oportunidade de estar no ambiente para trabalhar o recurso. Ela está na dor, só que você não sabe. E aí, sim, eu tinha 3, 4 anos, ainda estava desenvolvendo os outros traços. Né? Ainda estava na fase ali de estar equilibrando todos. Sim. Ainda tinha alguns para frente para serem feitos. Mas essa parte do oral, ela realmente foi desenvolvida muito. E o oral do excesso, né? Isso é um outro papo, mas existe, né, gente? Como a Erika já citou, tem oral do excesso e tem oral da falta, né? Mas todos têm essa necessidade de estar com pessoas. Então, qual que é a dica para os pais que têm filhos orais? Eles vão chorar muito, né? Eles vão falar muito. Então, assim, não reprima seu filho se ele estiver chorando. É assim, pai conhece a diferença de choro também. Existe o choro, Sim. que é choro de verdade, e existe o choro que é para conseguir alguma coisa que ainda faz parte do outro traço, tá? Que é aquele da negociação. Mas se você percebe que seu filho realmente está ali sentindo, que ele está chorando, às vezes ele nem sabe explicar que ele está sentindo. Vem, simplesmente vem, ele chora. Então, assim, não reprima o choro do seu filho, não peça para ele parar de chorar. Deixe ele chorar, ele precisa pôr para fora. Se ele quer contar alguma coisa, pare o que você está fazendo, às vezes é importante. Não, tudo bem, às vezes você está numa reunião, você está escrevendo alguma coisa, você não pode parar. Aí você pode falar, filho, daqui a pouquinho a mamãe vai falar com você. E tem esse tempo de olhar para a criança e ver o que ela tem para falar. Talvez para você... Ou só abraçar também, né, Natália? Às vezes também. Só abraçar. Às vezes a criança nem sabe o que ela tá sentindo, mas o pai vai lá, abraça, fala, tá tudo bem, eu tô do seu lado. Pronto. Exato. O oral precisa de alguém que cuide dele, não que brigue. Quanto mais um oral chora, mais briga ou mais ele se tranca. E aí é onde ele entra pra dor. E é onde vai depois, quando fica adulto, tem os outros problemas, né? Da questão da saúde, da alimentação Sim. E de outras coisas, né? A criança, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa se... Eu sei que, assim, às vezes a gente tá falando aqui e os pais pensam assim, mas é muito fácil falar, né? Porque a nossa vida é corrida e tal. Mas, assim, o que acontece? Os pais precisam priorizar os filhos. Eles precisam priorizar os filhos. É uma responsabilidade. Enquanto os filhos estiverem debaixo do teto deles, a responsabilidade é deles. É deles. Então, é assim, lei isso, gente. Não é questão de, eu quero... É lei. É lei. Precisa. É lei. Então, assim, os pais precisam considerar... É prioridade na vida dos pais os filhos. Não é o trabalho, não é o lazer, são os filhos. Então, assim, os pais precisam determinar horários. Pode ser que a agenda deles seja muito atribulada, mas ele precisa ter horários com os seus filhos. De manhã, a hora que acorda, a gente fica um pouquinho na cama, a gente brinca um pouquinho. Ou na hora do almoço, você me ajuda a fazer as coisas aqui na cozinha. Depois a gente brinca um pouquinho, conversa um pouco, no caso de adolescente, né? Então, precisa ter esse tempo de saudável com os filhos, para poder estimular eles. E no caso do oral, ele gosta muito disso. Então, pais que têm filhos orais, prestem atenção aí. E eu não falei como é que é a forma do oral, né? Sim. Esquizoide. O oral, eles são mais redondinhos, tá, pessoal? Eles são mais fofinhos, aquela vontade de abraçar, assim. Ele tem uns olhinhos um pouquinho, assim, que pequenininho, que dá vontade, assim, de chorar, entendeu? Assim. Olha, gente, deixa eu mostrar os meus olhinhos pequenininhos, entendeu? É disso aqui que ela tá falando, olha. Sem olheira, lógico, né? Mas, ó... Como os meus, que são olhos de esquizoide. Os meus olhos são de esquizoide porque eles são muito grandes, né? Mas os orais, eles têm os olhos pequenininhos. E assim, a vontade que a gente tem é de abraçar um oral, sabe? E nem todo oral, nem toda criança, oral de criança, ela já vai ser mais fofinha. Mas ela tem... ela é fofinha no falar dela, você tem vontade de estar com ela pelo tom da voz, Isso. Né? Às vezes o lábio é mais gordinho, ou o nariz, ou o braço, ou a perninha, ou ela tem um corpinho, um quadril um pouquinho mais avantajado. Então, assim, não é porque é oral que é redondo. Exato. Não, ele tem
Ele pode ser oral no nariz, no olho, na boca, na perna, na mão, né? Então, assim, não é redondo. Não é porque tem barriga, é redondo, é oral. É oral, exatamente. Não é por aí. O oral não está só na circunferência da barriga. Ele está em todo o nosso corpo. Vocês viram, meu olho é de oral. E não é porque é oral que o olho é redondo, tá? Por isso que precisa fazer análise. Exatamente. E uma coisa que minha mãe... A Érica, no olho dela, tem sim oralidade e também tem esquizoidia. Sim. Então, assim, quando a gente faz análise, a gente consegue perceber em todas as partes do corpo que a gente analisa, que tem sempre uma pontuaçãozinha de todos os traços ali, tá? Então, uma dica para os pais que têm oral, né? Porque o oral quer estar junto. Ele não quer ficar todo o tempo que nem agarradinho, grudado. Não é isso, estar junto. Então, o que a minha mãe fazia? Eu tinha o meu fogãozinho, minha panelinha, e ela fazia comida, e eu fazia comida para minhas bonecas. Na mesa da cozinha, porque eu era muito pequena. Então, ela deixava minhas coisas de comidinha, de boneca, quando eu não criava, né? Ou esquizoide já. Quando eu não assistia Bambalalão, gente, porque eu sou da época do Bambalalão. E fazia lá as... Amiga, não entrega a idade. O cabelo branco, o óculos entrega. E eu ficava ali fazendo as minhas comidinhas com as bonecas, imitando a minha mãe fazer a comida no fogão. Quando foi crescendo que eu fui para a escola, eu estudava para a prova com ela fazendo o almoço. Então, ó, a cozinha sempre era o tempo que ela tinha. E o tempo que ela tinha era enquanto ela estava fazendo a comida. E eu ficava ali fazendo lição da escola ou contando como foi meu dia enquanto ela estava ali preparando uma refeição. É simples, não precisa parar e ficar olhando olho no olho. Ou ficar agarrado. Exatamente. É tempo de qualidade. É tempo, não precisa ficar olhando. Tem uns que precisam. Mas o oral não. O oral, se você tá junto fazendo algo ao mesmo tempo, ele já tá feliz só de estar no mesmo ambiente. Exatamente. Lembrando, Érica, que você falou de cozinha e tal, que o oral, quando ele tá na dor, que ele não tem essa oportunidade de falar, de pôr para fora o que ele está sentindo, principalmente as crianças, o que eles vão fazer? Eles vão comer. E hoje a gente sabe que, infelizmente, a obesidade infantil ela é muito, muito grande, tá? E, lógico, independente dos traços. Mas, assim, os pais que têm filhos orais têm que dar um pouquinho mais de atenção a isso. Às vezes a criança ela tá entrando numa obesidade, mas justamente por não estar executando seus recursos. Não está por estar se sentindo sozinha. Está se sentindo sozinha, está se sentindo um vazio. Ah, minha mãe e meu pai estão trabalhando, então, sabe? Ela tá triste, o que ela vai fazer? Ela vai comer. Comer. Entendeu? Então, ela vai tá comer. muito relacionado. Então, assim, tudo que os pais fazem quando são crianças, seus filhos são crianças, vai ter depois, lá na frente, as consequências. Então, se começar já, quem tem filho pequeno, pode ser que quando ele for adulto, ele vai ser um adulto mais saudável, em todos os aspectos. Mesmo sendo oral, ele não vai engordar com facilidade, porque ele vai aprender a pedir ajuda, ao invés de comer o sentimento. Isso, é isso mesmo, Érica. Então, bem lembrado que você falou da cozinha e fica atenção aí para os pais, né? Porque às vezes os pais... E às vezes o que acontece? Os pais também, por não ter muito tempo, fala assim, não, filho, come aí, depois eu te dou atenção, depois eu faço não sei o quê, entendeu? E vai deixando, né? Então... Come aí pra você ficar quieto, ó, tó isso aqui pra você ficar quieto. Vai, não me enche o saco, toma, vai lá. Exatamente. Às vezes o filho não tá nem com fome. Às vezes o filho até pede um chocolate, pede um biscoito e tal, mas o filho não tá com fome. Mas o que acontece? Ele tá com algum vazio ele quer atenção. Dele, ele quer atenção. Exatamente. Então o oral tem muito isso. Nosso terceiro traço de caráter aí é o psicopata. Não liguem para os nomes, tá? Não é patologia. O psicopata ele é formado de 1 ano a 2 anos e meio de idade. A mielinização acontece, né? É no tronco. E qual que é o formatinho do corpo? É um triângulo invertido, tá? Então, tem mais energia assim na parte de cima e forma um triângulo, né? Todas as partes do corpo. O que acontece? O psicopata ele tem um olhar muito avaliador. Então, por exemplo, nos olhos a gente não tem formato para um psicopata. A gente vê pela sensação e pela expressão dele. E são pessoas que avaliam demais. São pessoas que quando estão te olhando, tá falando com você, ela tá te avaliando. Parece que ela tá atravessando você, assim. Dá um medo de conversar com essas pessoas. Exatamente, eles são psicopatas, né? E qual que é a dor deles? A dor é a manipulação. Eles têm medo de ser manipulados, então sempre vai ter uma troca.
Eles sempre precisam de troca. E qual que é o recurso deles? Eles são ótimos líderes, eles falam bem, eles articulam bem, entendeu? Então, assim, há crianças que conseguem articular muito bem com os pais nem percebem, às vezes. Tá? Eles é que negociam, não são os pais. Se o pai é o oral, se o pai ou a mãe, se o pai e a mãe são orais, né? Porque são mais sentimentais, o psicopata, como ele é mais racional, ele vai manipular os pais. Exatamente. Ele consegue, ele tem esse poder de manipular, né? Então, assim, o que acontece? Quando a criança ela tem um pico de psicopatia, ou o jovem, enfim, o adolescente, precisa existir acordos entre os pais e os filhos, acordos de verdade. E acordos de que a criança veja que ela vai ter que fazer, mas ela também vai ganhar. Ela não vai perder. Os acordos da Super Nanny, né? Aquele quadrinho que ela faz é justamente para os... Porque eu vejo, Super Nanny só vai nos psicopatas, né? É isso mesmo. A maioria das crianças que passava lá no programa dela eram psicopatas, porque as crianças é que mandavam na casa. Exatamente. Então, assim, precisa estar bem estabelecido os acordos, precisam ser bem pontuais, né? Então, assim, horário. Olha, se você... porque eu quero fazer tal coisa, eu quero jogar videogame. Mas agora não é hora de jogar videogame. Agora é hora de estudar. Mas aí, o psicopata, ele consegue manipular toda uma situação para ele poder jogar o videogame e não fazer a lição, por exemplo. Então, os pais precisam organizar isso de uma forma que, sim, ele vai fazer esse acordo. Não, você vai primeiro aqui estudar e depois, sim, você vai lá pro videogame, vai jogar, vai brincar, enfim. Mas o pai também tem que cumprir com isso. Porque também, se o pai ou a mãe der para trás, o que vai acontecer? Essa criança vai entrar na dor. E aí vai ficar pior ainda. Pior ainda, né? Então, assim, façam acordos e cumpram os acordos com os psicopatas. Porque... E se tem um filho psicopata e os outros não são, ele vai mandar em todo mundo. Vai. Então você pode até colocar ele como líder, falar, olha, você está responsável por isso, isso e isso. E ele vai se sentir bem. Exatamente. E depois, né, só que tem que prestar atenção em qual é o traço dos outros. Porque se o psicopata for falar com o oral, esse oral vai chorar o tempo inteiro. Porque eles não bate, gente, não casa. Por isso que fala assim que irmão não se entende. Não é que eles não se entendem, é que eles são muito diferentes. Um quer mandar e o outro quer abraçar. E um quer abraçar e o outro quer. E aí, pais sabem o que acontece, né? Exatamente. Então, assim, precisa estar bem estipulado, né? E às vezes até são crianças, assim, tem irmãos e são até os irmãos mais jovens que às vezes tomam a frente. Não, deixa que eu vou falar com o pai. Deixa que eu vou falar com a mãe. E toma a frente. E ele consegue ir lá e argumentar. É incrível isso, é incrível. Mas é porque ele tem um recurso, ele tem ali o seu traço, talvez com um pico maior, da psicopatia. Tá? Então, pais, façam acordos bem estabelecidos com os psicopatas, ok? Por favor. Não são difíceis de lidar, mas você precisa ser mais firme com eles, bem firme. Exatamente. E se fizer acordos, cumpra os acordos. Sim, sempre. Por favor, sempre. Aliás, com todos os traços, né? Você tem que cumprir os acordos, mas o psicopata, ele precisa mesmo sentir. Ele vai cobrar. Ele vai jogar na sua cara que você não cumpriu. Exatamente. Desde pequenininho. Então, prestem atenção. Vai perder o respeito. E aí vai virar briga. E a gente não quer. A live é justamente para evitar as brigas. É para ajudar os pais a como lidar com seus filhos, né? Porque às vezes os pais ficam tão enlouquecidos. Ai, não sei o que eu faço com meu filho é tão desobediente, meu filho é tão chorão, meu filho é tão respondão. E às vezes, assim, é porque não tá entendendo ali qual que é o traço dele. Né? Como que ele funciona, né? Como funciona, exatamente. Bom, o nosso quarto traço, tô olhando aqui porque a minha eu tô de olho na hora aqui também. Meu reloginho tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu ajudante tá aqui. Não tô entendendo porque minha gata está miando aqui, mas tudo bem, vamos lá. O nosso quarto traço é o masoquista, tá? Também não tem nada a ver com os nomes que a gente conhece por aí, não é patologia. Ele é formado de 2 anos e meio a 3 anos e meio. Tá? A mielinização dele é na região da lombar e ele tem um corpo dele mais quadrado. O corpo dele é mais quadradinho, assim, rosto, cabeça, tronco, tudo mais quadradinho, tá? E qual que é a dor dele? A dor da humilhação. E o recurso dele é um traço também muito sentimental, mega sentimental. Só que ao contrário do oral, que o oral chora, o oral fala, o masoquista guarda.
Guarda. Então ele sente demais, mas ele vai guardando. Ele vai guardando, ele vai guardando. E aquilo vai pesando nele. E aí vai chegar uma hora que ele vai explodir. Ele explode. Aí é um show de horror, né? Porque... E aí, quando ele explode, traz coisa até da época dos dinossauros, gente. Vocês não têm ideia do masoquista explodindo. Exato. O mundo nem existia e ele consegue lembrar de coisas lá de trás e jogar na sua cara. Exatamente. E é uma pessoa, assim, quem tem um masoquista alto, né, o traço, ele vai carregar muitas vezes o problema dos outros, o lixo dos outros. Isso fica muito pesado para ele. Mas ele tem recursos incríveis. Por exemplo, ele executa bastante, mas ele é metódico. Ele é muito metódico. Ele gosta de rotina, sabe? Ele gosta de tudo programação, ele gosta tudo certinho, né? Então, para uma criança ou para um jovem que tem o traço, um pico de masoquista, o que o pai e a mãe precisam fazer? Na realidade, esse traço precisa de segurança. Ele precisa sentir que o ambiente dele é seguro, né? Para que ele possa falar, porque os masoquistas não confiam de falar, né? Assim como os psicopatas não confiam em falar, né? Tem alguns traços que têm muita dificuldade em confiar. A gente vai falar do outro traço, do rígido, que também tem dificuldade. E o masoquista, se ele não se sentir seguro, ele não vai falar. Então, se o seu filho vem conversar, quer conversar com você, deixa ele falar, não julga, porque o masoquista, a pior coisa para o masoquista é ser julgado ou criticado. É a pior coisa. Não faça isso para ele. Não faça. O esquizoide, como ele é razão, se você criticar, ele só vai ficar quieto. Ele só vai ficar na dele, então tá bom. Não vou mais falar, vou ficar aqui no meu mundinho, vou escrever, vou desenhar. Agora, o masoquista, ele vai guardar aquilo lá no inconsciente dele como uma dor. Cada vez que alguém humilha, cada vez que alguém nega, cada vez que alguém rejeita, ele vai guardando, e ele vai comendo também, né? Também é um traço que come. E ele vai ficando assim, ó, o ombro começa a cair, a pessoa começa a ficar aqui, aí começa a criança a ficar com problema na coluna, por quê? Porque ela tá carregando aquele peso do que ela não fala. Ou até mesmo empurra com a barriga, então começa a ter problema na coluna. Que é justamente essa formação que ele tá passando. Exatamente. Às vezes acontece, por exemplo, mães que têm vários filhos. Mãe que tem vários filhos. Oh, meu Deus. Né? Às vezes, infelizmente, coitada, às vezes no momento ali, muito atribulada, muita coisa, muita pressão, muitos problemas. A gente entende o papel da mãe também ali. Mas às vezes ela não consegue dar atenção para todo mundo como tem que ser. E às vezes tem um que vai sentir mais. E aí ele vai carregar, às vezes é um irmão mais velho, que daí se sente na necessidade de cuidar de todo mundo. E aí carrega aquilo lá, carrega os irmãos nas costas. E nunca fala nada, tá sempre tudo bem, mas não tá tudo bem. A criança precisa falar, o jovem precisa falar. Então, é o irmão que guarda o segredo dos outros e não conta para os pais. É aquele irmão que todo irmão ama. Todo irmão ama. O pai e a mãe fica assim. Mas os irmãos amam ele, porque ele nunca vai contar para os pais. Exatamente, porque E ele deveria, né? Deveria negociar, mas se tem um filho masoquista e um psicopata, o masoquista vai guardar todos os segredos. Vai mesmo. Porque ele tem medo, um tem medo do outro. E o masoquista, ele é muito leal, né? Ele é muito leal com as pessoas. É uma pessoa muito... que as pessoas confiam. Então, vai chegar, vai contar problema, vai falar. O masoquista, ele vai carregar aquilo. Então, os pais precisam dar esse espaço para... Se ele percebe que seu filho é um pouquinho mais masoquista, dá o espaço, né? Para o seu filho falar, para os seus filhos colocar para fora... o que está sentindo, tá? Então, esse é o nosso quarto traço. E o quinto traço é o rígido, né? Ele é formado de 3 anos e meio a 5 anos. A dor dele é a traição, o medo de ser trocado, tá? Ele tem o corpo dele é mais definido, tá? Então, é um corpinho mais violão, ele tem mais cinturinha, tem um bumbum mais levantadinho, né? Então, ele tem toda uma característica, assim, de um corpo bonito, assim, um corpo bonitão mesmo, sabe o corpo... É mais simétrico, né? Os lados são mais simétricos no rosto, os membros de todos os lados ficam mais simétricos. Exatamente. Então, esse é o formatinho do corpo do rígido, tá?
E aí, quais são os recursos desses rígidos? Eles são super executores, eles gostam de fazer. Então, aquela criança agitada que faz as coisas, que nunca cansa, e que faz, e que acontece, não sei o quê, e quer fazer todas as atividades possíveis durante o dia dela. Aquele jovem que não para, que quer fazer tudo. Então, assim, eles têm muita força de execução, assim, né? Eles gostam muito de atividade física, eles são muito ágeis. E aí, eles querem ser sempre perfeito, então eles estão sempre exigindo deles mesmos. São os mais competidores, né? São. Assim como, né, o psicopata tem um pouco da competição, mas o rígido, ele tem isso, né? São super proativos. E o que acontece? Nos rígidos, existe lá o filhinho da mamãe e a menininha do papai, né? Que é o motivo pelo qual acontece a milenização ali deles. E aí, eles têm esse apego muito forte, ou com o pai ou com a mãe. Pode ser que dentro da família aconteça o contrário. Às vezes, acontece algumas coisas que não é tão apegado ao pai ou não tão apegado à mãe, mas, em geral, é isso. Filhinho da mamãe e filhinha do papai. E o que os pais podem fazer se tem um filho rígido? É sempre elogiar ele. Porque o rígido, para entrar no recurso, é mostrar para ele que ele é sempre o número 1, entendeu? Que ele conseguiu, né? Que ele atingiu o que se ele quer excelência, os pais falam, está bom, está ótimo. Pronto, eles já estão felizes. Exatamente, parabéns. Olha só, elogiar, por mais pequeno que seja, talvez no olhar do pai, alguma conquista, mas mostrar para o filho que, olha, você foi excelente. Mas são elogios de verdade, tá, gente? Eu não tô falando aqui só pra gente ficar falando para as pessoas ou para os filhos qualquer coisa só para animar eles. Não, tem que ser uma coisa assim, de verdade. De verdade, sabe? Assim, olha, filho, parabéns, você conseguiu tal nota, você conseguiu elaborar tal trabalho. Olha, filho, sabe, conversar. Ou às vezes é uma criança, ela se veste toda bonitinha. Olha, mamãe, me vesti assim. Ah, elogia, né? Tem aquelas menininhas que gostam de colocar uns saltos. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava de colocar os sapatos da minha mãe. Sempre. Não sei o quê, entendeu? É isso. Rasgava as camisolas da mãe de ficar vestindo. Porque... Né? Ou às vezes, né, tá brincando de boneca ali. Olha, mamãe, fiz isso para minha filhinha, sabe? Então, assim, dá um elogio, sabe? Isso vai incentivar muito os rígidos, vai incentivar muito essas crianças que têm um pico de rigidez, né? Então, procurar aliás, outra coisa que é interessante para os rígidos é procurar brincar com eles em atividades que vai liberar energia. Eles precisam liberar energia. Os rígidos é o traço que mais tem energia vital, então eles precisam muito liberar essa energia. Porque precisa queimar. Precisa queimar. Porque quando ele crescer, se ele não libera também isso depois, lá na frente, pode ocasionar alguns problemas na saúde física dele, né? Às vezes uma enxaqueca, às vezes tem crianças novas, jovens, que já têm enxaqueca e às vezes não sabe por quê. E tem que fazer vários tratamentos, tal. Então, às vezes é por falta mesmo desse estímulo de gastar a energia. Ele precisa muito gastar energia. Então... Você quer sair para o parque? Leva o rígido. O esquizoide, você dá um quebra-cabeça para ele, entendeu? Rígido e psicopata, você sabe que vai pegar seu filho e vai ter que achar um lugar nessa pandemia que você possa sair com eles para correr, para pular. Se você mora em casa, dança, canta, karaokê. Se mora em apartamento, presta atenção no pular, no correr, né? Exato. Mas dá para fazer também. Dá para gastar energia com os braços, brinquedos que gastam energia, né, de videogames, que não precisa ficar pulando. Sim. O esquizoide não. Os outros traços que são mais calmos, digamos assim, só estar juntos, conversar, né, já queima a energia deles, porque a energia deles está na cabeça, eles vão fazer coisas manuais. Os outros não, é mesmo pegar fogo. É a criança que dá mais trabalho, né, o adolescente, porque ele não vai ficar quieto. Então, se você tem que trabalhar, e eles têm energia para queimar, eles não vão ficar quietinhos. Né? Mas dê graças a Deus e ajude eles a queimar sem te atrapalhar. Use a criatividade, né? Principalmente se tem filhos de traços diferentes. Então tem que pensar numa estratégia de como você vai liberar a criatividade de cada um, estar com cada um, para não dar conflito e para você também não ficar cansada além do trabalho. Sim, exatamente. Então, assim, todos os traços eles precisam ser estimulados.
Lógico, quando é criança, criança tem os momentos. Às vezes quer brincar, às vezes não quer brincar, às vezes, né, tem uns que são mais espuletinha, tem uns que são mais quietinhos, enfim. O ponto é que os pais precisam ter também um pouco de autoconhecimento para lidar com esses seus filhos. Então, a partir do momento que os pais acabam entendendo também como eles agem, porque às vezes, para você lidar com o seu filho, você precisa saber quem é você. Sim, é o primeiro passo. Né? Quem é você? O que você precisa fazer? Quais qualidades ou quais coisas você precisa desenvolver para que você possa ser uma melhor mãe, um melhor pai para os seus filhos? Então, assim, a análise corporal, ela pode ajudar tanto os pais quanto os filhos a saberem quem são, quem eles precisam ser, né? Quem eles precisam ser. E os pais também chegam no momento que eles não vão ficar exigindo dos filhos o que eles querem que os filhos sejam. O que acontece? Muitos pais, às vezes, têm filho e pensam em coisas assim, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo. Não! Tudo muito vai depender, às vezes, do traço dele. Às vezes, o pai quer que o filho seja um médico, mas ele não tem nem dom para isso, porque ele tem outros recursos, de outros traços que vai levar ele para uma outra profissão, que ele vai ser bom em outra profissão, entendeu? Então, até isso, os pais, quando fazem análise dos filhos, conseguem saber quais profissões seus filhos se encaixam dentro daquela... E não adianta os pais, aqueles que ainda querem ser pais ou que têm crianças pequenas que estão assistindo. Você não vai interferir, porque é a percepção da criança. Né? Então a gente tem que deixar bem claro também que é a percepção da criança. Não é assim, aí a mãe fala assim, não, desde o momento que eu descobri que estava grávida, eu aceitei meu filho, ou não, eu vou negar meu filho para ele ser um esquizoide. Não tem essa, não é o que a mãe, é o que a criança está sentindo. Então, os pais não têm culpa nenhuma dos traços que os filhos têm. Sim. É a percepção da criança. Como nós adultos, cada um olha para uma foto e vê uma coisa. Então, não tem como os pais interferirem nesse... É lógico que tem como ajudar a criança a desenvolver melhor. Mas ela vai perceber e é ela que vai ser. Não é vocês que decidem, pais. São as crianças que desenvolvem por conta própria. Exatamente. Eu não sou mãe, mas se eu fosse... ficar grávida e ficar pensando, eu queria que meu filho fosse tal traço. Não tem como eu fazer isso. Não tem como. Porque tudo isso vai depender de como a criança vai sentir aquele momento da milenização, lá, desde a gestação até os 5 anos de idade, das coisas que ele vai sentir. Então não depende de mim. Não depende de mim falar, eu quero um filho esquizoide, eu quero um filho oral. Não. Né? É como ele enxerga. Tem que descobrir. É como ele enxerga. Descobrir o que ele desenvolveu. Quando você percebeu como ele enxerga, então você passa a tratar melhor para evitar a dor daquele recurso. Exatamente. Então você consegue, sim, ajudar seu filho a não usar as dores. A sempre não, né? Na maioria dos dias viver no recurso. E uma coisa que eu queria pontuar também aqui para as mamães e papais, é que os filhos, a gente falou, ninguém é 100% um traço. Então, assim... Tem um percentual considerável para dizer que aquela pessoa tem mais daquele traço, né? Quando a gente fez a nossa análise, você teve um traço meu que você falou assim, vamos deixar para lá porque isso aqui não vai fazer diferença na sua vida. Você não usa esse recurso. Então tem um percentual. Se alguém quiser saber, depois a Natália, nas lives dela lá, ela já explicou. E aí, quando os pais percebem que os filhos... Eu tenho, por exemplo, 4 traços mais ativos. Tem dia que eu quero ficar na caverna, que eu não quero falar. Embora eu tenha 40% de oralidade, tem dia que eu quero ficar quieta, eu quero ficar na minha... o corpo quer descansar. Tem dia que eu quero dançar e cantar o dia inteiro, que a rígida tá. E se eu não faço o recurso do traço, no outro dia eu tenho a dor. Então, se eu quero dançar, no outro dia eu tenho dor de cabeça. Se eu quero falar, eu quero me expressar, não, principalmente agora nessa época de pandemia, eu quero falar, eu quero me expressar, eu não posso. E eu não descubro o recurso, aí eu vou comer. Aí a balança aumenta 3 quilos no dia seguinte, gente. É questão do dia seguinte. Você come realmente a dor. Se você não entende o que está acontecendo, é no dia seguinte que acontece. E as pessoas, por não se observarem, tem dor, vai lá tomar remédio. Ai, tô com dor de cabelo, tomar remédio. Peraí, eu tô com dor por quê? Que traço meu tava pedindo atenção naquele dia? E aí a criança, a mesma coisa, a criança tá com dor, peraí, o que eu deixei de dar pro meu filho ontem? Ou todo mundo na casa começou a ficar ruim,
mas peraí, que desequilíbrio emocional está acontecendo na minha família? É bem assim. Exatamente, exatamente. Quando a gente conhece os nossos traços, eu falo que eu já acordo, já consigo perceber que traço eu tô. Tem dias assim que eu não quero comer, aí eu começo a pensar, por que eu não tô querendo comer, por exemplo? Por que eu estou assim? Aí eu começo a analisar todo o meu dia, com todo mundo que eu já conversei, por que eu tô sentindo essa sensação? Então, assim, eu consigo chegar por que eu tô sentindo. E aí eu falo, não, então vamos reverter essa história. E a gente consegue se colocar nos recursos de outros traços. Às vezes não é naquele traço que você está sentindo a dor, que você vai sair na dor naquele momento. Aí você usa recursos de outros traços. Então, assim, gente, análise corporal é bem legal. Quem quiser saber mais, manda mensagem para a Érica, manda mensagem para mim. Vai ser muito prazeroso poder explicar para vocês, poder fazer análise. É bem bacana. A Érica que eu diga, né? A Érica tá colocando... Ah, eu amei, assim... Eu sei porque eu às vezes peso, eu falo assim, já ganhei. Ou eu pego alguma coisa no armário, eu tenho meus bilhetinhos, né, gente? Eu tenho meus bilhetinhos lá, do que eu preciso trabalhar mais o meu recurso. Porque como eu tenho 40 de oral e 20 do rígido, eu tenho 2 traços que entram em conflito. Muito, de 2 que entram em conflito. Porque um é totalmente ativo e o outro é passivo, digamos assim. E eu preciso equilibrar os 2. E um é muito sentimental, o outro é racional demais. Exatamente. E quando eu uso muito racional, eu entro na dor do oral. E quando eu fico muito no oral, eu entro na dor do racional. Então, depois que eu descobri esse equilíbrio, eu já vinha fazendo esse equilíbrio mais ou menos, na época que eu descobri a depressão, o porquê que eu tinha o pico da bipolaridade. Então, assim, quando o meu rígido está muito ativo, eu fico no rígido, só naquela euforia do rígido. Quando eu caio, eu vou pro oral no buraco, e é onde eu tinha que tomar o remédio. Então, assim, eu já tinha feito essa descoberta sem conhecer os traços. Então, eu já descobri que eu não posso ficar no pico da alegria. Não é que eu não quero ter alegria. É que eu não posso entrar no pico. Eu já descobri que eu não podia, né? Que agora eu descobri os traços na pandemia, não tem mais como fazer festa, né? Mas eu já descobri que o dia que eu fico muito animada o dia todo, então quando eu vejo que eu tô muito alegre, muito falante, eu respiro e começo a acalmar, começo a ouvir as pessoas ao meu redor, aí eu vou ativar um outro recurso, eu vou ativar para que o meu oral e o meu rígido se entrem ali em conversinha, deixo os outros ativarem, e aí eu volto. E no dia seguinte, eu não vou ter uma ressaca de ter usado demais um recurso e menos do outro. Exato. Então, assim, eu já descobri, eu já tinha feito essa descoberta antes, mas eu estava evitando a felicidade. Agora eu não vou mais evitar, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Exatamente, muito bem. E aí, o que acontece? Não que você era bipolar, olha só que legal. As pessoas confundem, às vezes, quando a pessoa faz análise corporal, às vezes a pessoa fala assim, eu acho que eu sou bipolar. Não é que você é bipolar, é porque você tem traços que oscilam. Então, oscilam entre a emoção e entre a razão. Então, assim, tem dia que você não quer conversar com ninguém, tem dia que você quer falar com todo mundo. Mas, assim, tá tudo bem, assim, desde que você se sinta bem, que você sinta que você não tá naquela dor, tá tudo bem você ficar lá na sua caverninha, tá tudo bem você ficar um pouquinho mais retraído, mais quietinho. Tá tudo bem se você quer conversar, você quer ligar pra uma amiga, você quer conversar, você quer, enfim, chorar, tá tudo bem. Porque daí você consegue se entender. E todos os dias, gente, a gente tem, ó, aquelas ondas de emoções, não tem jeito, tá? Não seremos nunca assim. Nós sempre seremos. Nunca é um traço que vai dominar o dia todo. Todos eles vão trabalhar de acordo com aquilo que a gente está passando. Então, você vai ter que se entender para poder usar o melhor o recurso de cada um. E quando precisar descansar, descansa. Eu descobri que para os meus traços entrarem em equilíbrio, eu preciso de um descanso muito maior do que minha rígida quer. Exato. Né? Porque assim, eu quero dormir tarde e acordar cedo. Eu quero acordar às 5 horas da manhã e quando o dia amanhece, eu já ter feito metade das coisas. Eu consigo 3 dias. No 4º dia eu acordo às 10. Porque o meu oral fala, dorme e descansa. Né? Porque eu sou 55% emoção. E a emoção quer descansar. Porque ela suga. Quem é emoção, puxa a energia do outro para si. E quem é razão, que se dane o mundo. O que eu tô sentindo é meu e você fica com o seu problema. E aí ela dorme e acorda de boa. Exato. E sem culpa, né?
O bom sem é culpa. Sem culpa. Então você já percebe quais os momentos que você tem maior pico de energia e você usa aquilo a seu favor para você entrar no flow da situação. Então, às vezes, no seu trabalho, em alguma outra coisa, você entra naquele pico. Depois você sabe que depois você vai ter uma recaidinha. Não é que é recaidinha, você tem que descansar. Então tá tudo bem. E você não sofre mais por isso, porque antes você sofria. Porque antes você fazia, depois, agora tô cansada, mas eu não posso descansar. Não, você deve descansar. Agora você sabe que você deve descansar. Então, e até quem tem os filhos rígidos, né? Tem que prestar atenção. Os rígidos e os psicopatas que gastam muita energia, tem uma hora que a energia deles vai acabar. E aí é a hora de juntar, de fazer atividade junto com os filhos que são mais os traços emocionais, mais orais e mais masoquistas, né? É hora de juntar. Então, assim, você sabe a hora que o pico do seu filho vai cair energia, então junta com aquele que não tem energia. Exatamente. E tudo bem, se um filho quer correr e o outro quer ficar lendo, deixa um ler, ou deixa um ficar fazendo foto do irmão correndo. Aprenda a unir os dois mundos para não criar competidores entre a sua família. E para não competir com seus filhos também, porque um pai psicopata pode querer competir com o filho. É isso. Então mesmo. É por isso que é importante os pais se entenderem para fazer esse equilíbrio da família, ter essa conversa. Sim. Muito bem colocado, Érica, é isso mesmo. Então, assim, a hora que os pais acabam conhecendo, fica tudo mais simples, tudo mais fácil, tanto para os filhos quanto para os pais. Então, pais, bora conhecer os recursos dos filhos. Observem seus filhos, veja o formatinho do corpo deles, fica observando o jeitinho deles, para ver em qual traço talvez eles se encaixam. E como que você pode estimular ele, como que você pode entender melhor ele. Tá? Lembrando sempre que a prioridade dos pais são os filhos. Independente. Sempre. Se você escolheu ou aconteceu, vocês tenham como prioridade agora os filhos. É lógico que o emprego, o dinheiro vai trazer, sim, o sustento, vai pagar as contas. Só que vocês podem escolher entre ter uma vida mais confortável ou terem filhos doentes. Exatamente. Exatamente, Érica. Então, que seja ter filhos mais saudáveis, filhos felizes e os pais também felizes. Sim, tem que entrar num bom acordo. E assim, os filhos crescem. A partir da adolescência, já dá para negociar bem melhor com eles. Porque eles já são mais... Se vocês ensinaram os seus filhos a cuidar, dividir as tarefas domésticas, já consegue. Mesmo sendo um rígido, um psicopata, que é aquele que quer fazer tudo o tempo todo, sendo adolescente, e você criou ali... né? Já consegue entender, vocês conseguem fazer um acordo melhor, e aí você, assim, deslancha a sua carreira. E pede até a ajuda dele. Você tem um filho psicopata, você tem um filho masoquista que ama a rotina, ele vai ajudar você a deslanchar a sua carreira. Põe o filho masoquista para fazer planilha, para fazer toda a vida financeira da família, que vocês vão ver só como vai ser um arraso. A minha mãe vendia, a minha irmã cobrava, e eu organizava os pedidos e recebia os produtos. Era o trio perfeito, cada uma no seu traço. Pronto, é isso que tem que acontecer. E os pais cada uma no trabalhar isso mesmo dentro de casa, né? Fazer essas tarefinhas e cada um faz uma parte, mesmo assim com relação à limpeza de casa, porque os pais precisam ensinar isso para os filhos também, né? A questão de limpeza, questão de organização, tal. Então, E cada traço vai gostar de fazer uma tarefa da casa. Um vai gostar de lavar roupa, outro vai gostar de lavar louça, outro vai gostar de cozinhar. E tem a ver com o traço dele. Se você sabe, se o seu filho, você percebe como ele tá no traço, você vai lá e pede para ele fazer uma tarefa de varrer, por exemplo, de passar um pano, de lavar um banheiro, porque ele tá agitado. Então põe ele para fazer. Tá quieto, vai lavar uma louça, vai guardar, ou vai organizar as contas da casa. Depende, cada pai vai descobrindo e vai olhando. E assim vocês vão conseguir trabalhar mais em paz. Então, olha a sua família, quem tá na sua casa, organiza, estrutura o dia... que vai. É treino, 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 treino. E para a vida inteira, porque cada dia nossos traços eles estão se desequilibrando, as situações vêm estressantes e mudam, e cada um vai agir, então é sempre observação e treino, 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 treino. Errou? Amanhã eu mudo, vou fazer de novo. Exatamente, exatamente. Amanhã é um novo dia, né, Érica? Amanhã é um novo dia. E antes que o Instagram derrube a gente... É que o meu relógio aqui não tá marcando a hora certa, ele tá adiantado, e eu esqueci de olhar quantos minutos ele tá adiantado. Aqui tá 18h15 pra mim, acho que faltam 2 minutinhos. Faltam 2 minutos, aqui tava 23 quando começou, agora tá 22, então dá tempo da gente não ser derrubada, eu espero, né? Já vi live de 1h30, mas não vou arriscar não. Vai que...
né? Não vou arriscar. Quem vai assistir depois vai ficar cansado de ouvir a gente aqui conversando. Nath, obrigada por trazer os traços, esse modo diferente de fazer um contrato com os filhos. Já falamos muito, eu falo sempre de contrato com a família, de trabalho, de rotina, mas a partir do momento que você sabe como o outro pensa, você consegue negociar melhor com ele. Sim, sem dúvida. Eu que agradeço o convite, muito legal, gosto muito de falar dessa questão de análise corporal, de traços e tudo mais. Então, assim, fiquei super feliz. Eu espero também que quem for assistir depois, os pais que forem assistir, tirem proveito, né? Aproveitem as dicas e tudo mais. E qualquer coisa, conta pra Érica se vocês estão fazendo alguma coisa nesse sentido. Deixa nos comentários aqui pra gente. Deixa aqui. Vamos fazer nossa foto, então? Vamos. Antes de nos derrubarem. Gente, todo mundo que assistiu, muito obrigada. Deixa eu ajeitar aqui pra sair o Deonó lá de trás, que eu esqueci de alinhar antes aí. Você tira? Então vamos lá. Tira, vamos fazer ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e... Aqui não foi, não. Não foi? Agora foi. Agora então... foi. É porque a capinha atrapalha o botãozinho, sabe? Sim. Agora foi. Agora foi. Então, se o Instagram nos ajudar, vai ficar salvo no Instagram. Vou colocar no canal da Deonó no YouTube para amanhã, para depois, que eu preciso levar o cachorro no médico, gente. O bichinho ficou doente. E aí pode demorar um pouquinho para ir pro YouTube. Mas o Instagram, salvando a nossa live, eu jogo lá também. Para quem quiser saber mais, vou deixar os contatos da Natália. Então tá bom, Érica. Nath, muito obrigada. Obrigada. Beijo, viu? Amo você sabe. Obrigada, eu sei. Também te amo muito. Obrigada a todo mundo que assistiu, comentou. E muito obrigada de coração mesmo, gente. Espero que essa live tenha ajudado vocês, que são pais e os que querem ser pais. Beijo. Beijo.